Que bom estarmos juntos de novo, né? Retomando, como o Gu falou, os nossos encontros, não só as atividades presenciais, mas esses encontros mais especiais, né? Que reúnem corações queridos. É uma alegria estarmos juntos. Muito gostoso retornar a essa casa querida irmã, rever amigos, corações queridos que estão conosco na caminhada e nos fortalecem. Então, que Jesus possa inspirar a nossa tarde para ser uma ótima tarde de reflexões, mas também de comunhão. Comunhão com Deus, com Jesus, que nos inspiram, que nos amparam, mas também entre corações amigos. Que a gente possa aprender um pouco com um pouquinho dessa homenagem singela que a gente tenta fazer. Eu confesso que é extremamente desafiador esses esforços de homenagens ou de temas que têm personalidades como ponto central da nossa reflexão. Porque o nosso sentimento é sempre de que nós somos muito pequeninos para abarcar quem são esses espíritos, para compreendê-los profundamente. A gente pode conhecer os fatos, a gente pode conversar sobre os acontecimentos que estiveram presentes, né, em uma ou em mais encarnações de um espírito, falar sobre os seus feitos, sobre os seus trabalhos, mas eu sempre tenho a impressão de que nada disso chega na profundidade de quem é o espírito, do que está por trás de tudo aquilo que construiu todas essas coisas sobre as quais a gente fala. E de tantas e tantas personalidades que nós conhecemos na doutrina espírita e que nós nos aventuramos em estudar, em nos inspirar nos seus exemplos, aprender com eles, ou falar um pouquinho sobre, Eurípides Barçanufo talvez seja dos mais desafiadores. A gente conhece, como eu disse, um pouco sobre essa encarnação e até sobre algumas outras. Mas, diante de alguns relatos, o que move realmente, né, esse espírito? Qual a grandiosidade? Às vezes, a gente não consegue ter realmente essa dimensão, até porque, depois, passado um tempo, hoje a gente tem mais consciência. Um pouquinho, eu acho. Mas quantos e quantos passam, né, são contemporâneos a nós, ou podem ser e estar junto conosco, e aí quando o espírito está encarnado, às vezes a gente tem a dificuldade mesmo, né, de perceber que todo o empenho e o trabalho que eles realizam denotam realmente almas mais próximas de Jesus e do trabalho comprometido com Cristo. Então, que nós possamos fazer esse esforço e aprender um pouquinho com ele, que ele possa nos inspirar nessa jornada de conhecermos um pouco da verdade. E diante disso tudo, então, nós podemos começar pensando um pouco sobre a sua vida, né? Essa encarnação que nós conhecemos como Eurípides Barçanufo, que viveu não tão longe de nós, em Sacramento, que de alguma maneira, se nós pensarmos no globo, está bem perto da nossa realidade, da nossa vivência aqui, também não tão distante no tempo, né? Viveu ali no início do século XX, encarnou, né, um pouco antes e viveu ali até o início do século XX. Então, também não tão distante de nós no tempo. E
Se a gente pegar todo o contexto e as coisas que a gente já conhece sobre a sua encarnação, a gente vai ver que desde a infância, assim como grandes espíritos, já trazem ali as suas marcas, assim, deixando um pouquinho mais claro para a gente. Aqui vem a gente que trabalha com a infância, sabe bem que as crianças trazem muito marcadas as suas características, né? A gente tem uma fase ali na infância de adormecimento ali do espírito, que começa a retomar a sua consciência e tudo, mas a gente já consegue perceber tendências e uma série de coisas. E a gente vai ver Eurípides, ainda criança, já mostrando para nós um pouco dessa grandiosidade espiritual e, sobretudo, no que a gente vai focar um pouco hoje, que é o aspecto educativo de todas as tarefas que ele realiza na encarnação, a gente vai ver ele já muito jovem, teve a oportunidade de ter um bom estudo, né, uma boa formação, até do que a gente fala sobre o próprio estudo da escola mesmo, porque teve lá em Sacramento a oportunidade de ter ali na cidade um colégio, que era o Colégio Miranda, que tinha professores que vieram, né, do Caraça, que era um colégio muito conhecido da época. Enfim, teve a oportunidade dessa formação, dos estudos formais mesmo, e já desde então começa a se destacar nesse campo. Conhece várias línguas, destaca-se pela sua facilidade nos estudos, pelo que consegue desenvolver desde muito novo, e a partir de então começa inclusive a colaborar no colégio com os outros alunos, né, mais jovens, enfim. E desse trabalho todo começa a se destacar também, além do conhecimento intelectual, né, da facilidade que ele apresentava para isso, também as suas tendências morais, o coração que já muito aberto, muito apto assim a dedicar-se ao próximo, né? Então essas tendências já começam a se revelar muito claramente desde a infância. E a partir de então, a gente vai ver um espírito muito dedicado a uma série de atividades. A gente vê o espírito do trabalho já muito, muito presente desde pequeno. Porque além das atividades corriqueiras, né, da escola, ele começa a se envolver em uma série de outras coisas. Atividades no campo da divulgação, né, de jornais e coisas desse tipo, atividades religiosas, às quais ele era muito dedicado, assim como era comum na época, dedicado à igreja, né, ao catolicismo, que era a sua religião, estava ali muito presente, fazendo parte enfim, da vida religiosa de uma maneira bastante intensa. Enfim, e tantas outras coisas que ele vai fazendo ao longo da vida, né? Depois, já na juventude, começa a envolver-se com os trabalhos de farmácia, enfim, tantas outras coisas. A gente já vê, então, também o espírito do trabalho muito presente. Característica muito marcante que vai ser uma das principais, talvez, da vida desse espírito que viveu nessa encarnação muito pouco tempo. Se nós pensarmos na média geral, viveu 38 anos apenas e realizou, talvez, mais do que muitos corações juntos em vidas muito mais longas. Né? Então, o trabalho não só como quantidade, sabe? Como coisas acumuladas, mas um trabalho efetivo, um trabalho com propósito, um trabalho com significado, com profundidade em tudo que fazia. Então, a gente aprende já até nessas coisas mais simples, ou aparentemente mais simples da vida corriqueira,
a gente já vai percebendo a dedicação e o esforço de Eurípides. E aí, em determinado momento, como falávamos, né, muito ligado à vida junto à igreja, ele tinha o tio, seu Mariano, que tinha algumas atividades, morava próximo a Sacramento, numa região rural, né, fazenda Santa Maria, e ali na fazenda, por conta de uma série de fenômenos que começaram a acontecer com os moradores que ali viviam, eles recebem muito a influência de Frederico Perot e começam a conhecer e a estudar a doutrina espírita. E o tio, sabendo muito do conhecimento, assim, dessa ânsia, né, do sobrinho, até com as questões religiosas e espirituais, ele tenta explicar para ele algumas coisas, porque ele não concordava muito com o tio, não conseguia entender por que dele se envolver com essas coisas que eles acreditavam não serem muito boas, né, enfim. O tio não consegue muito bem, não tinha, né, o mesmo conhecimento intelectual, a mesma habilidade de argumentação, enfim, e não consegue muito bem explicar para o sobrinho tudo que era e o que representava a doutrina espírita na sua essência. Mas, em determinado dia, ele recebe um livro que ele resolve presentear a Eurípides. E ele pensa, bom, esse livro, então, ele vai poder fazer o que eu não estou conseguindo, né? Porque o livro, com toda a sua didática e com toda a sua profundidade, tem aqui as explicações que eu muitas vezes não consigo dar, as respostas, né, a certas perguntas, a certos questionamentos que eu, por mim, não consigo. E presenteando Eurípides com esse livro, que é o Depois da Morte, de Leon Denis, começa, então, um processo de descobrimento de novas coisas. A gente tem, antes disso, um episódio interessante, que eu acho que vale a pena incluir, que é com relação aos estudos bíblicos, né, do Evangelho. Naquela época, a leitura e os estudos da Bíblia, eles eram restritos a quem estava dedicado diretamente à vida religiosa, os padres, enfim. Mas como Eurípides era muito próximo e estava muito ativo nas atividades da igreja, e era um jovem muito interessado, muito inteligente, né? Tinha ali essa proximidade, o padre, que era seu amigo, um dia lhe presenteia com a Bíblia e dá a ele a oportunidade de estudar o Evangelho por si mesmo, né? De poder ler aqueles textos e estudar. E aí, nessa leitura, ele se inquieta com uma passagem específica. Bebe, claro, da fonte, como eu disse, né? O espírito que está ali dedicado, enfim, que já vem mostrando toda a sua grandiosidade, ele consegue extrair do Evangelho muitas coisas, consegue ver a grandiosidade, consegue se aproximar de Jesus, consegue realmente beber daquela fonte. Mas tem ali uma pedrinha que deixa ele bastante inquieto, que é na questão das bem-aventuranças. Quando ele vê Jesus falando sobre bem-aventurados os aflitos, enfim, e todo aquela leitura de consolação que as bem-aventuranças têm também, né? Que ele tinha dificuldade de ver no mundo. As pessoas que nasciam, passavam a vida toda e morriam ainda com tantas aflições e com tantas coisas, e ele não conseguia ver a promessa do que vem depois, as consolações, né? Enfim. E, enfim, a gente imagina que um espírito desse não duvida de Jesus.
Só que ele também não estava conseguindo encaixar muito bem na compreensão dele. Então, assim, tem alguma coisa aí que talvez não está fechando aqui na minha conta, né? Sem ser, longe disso, uma dúvida ou um questionamento ao Cristo. Muito pelo contrário. Fica com essa pulguinha atrás da orelha. Enfim, quando ele começa o processo ali de se aproximar da doutrina espírita, recebe o livro Depois da Morte, ele lê com muito entusiasmo, muito ávido, fica impressionado com tudo aquilo, lê muito rapidamente, e a partir de então abre um clarão na sua mente, assim, de que ele começa a entender que a doutrina espírita, que eles tinham assim um pé atrás, alguns receios, tem uma lógica muito clara, enfim, e fica muito impressionado com aquilo tudo. É o primeiro passo. E um certo dia, ele resolve, então, fazer uma visita à reunião que acontecia lá na Fazenda Santa Maria, para ver de perto como é que aconteciam essas reuniões, para ver como é que aconteciam as comunicações, as tão chamadas, né, e desconhecidas comunicações mediúnicas. Ele não combina com o tio, nem com ninguém de lá da fazenda que iria, e quando chamam um amigo para ir com ele, e vão até a fazenda no dia que ele sabia da reunião, quando chegam, um pouco atrasados, porque iam a cavalo, tinha 2 espaços reservados para eles na reunião, eles, enfim, os aguardavam para a reunião daquela noite. E ele tem, então, a primeira experiência de ver como aquilo funcionava, vai com o coração aberto realmente para ver, e como um espírito realmente sedento pelo conhecimento, não pela instigação, nem por duvidar, mas realmente sedento por conhecer, por entender aquilo tudo, pensa consigo, né, no seu íntimo, que se aquilo tudo fosse real, se fosse verdade a comunicação dos espíritos, aquela questão que ele tinha lá, que ele não estava conseguindo entender sobre as bem-aventuranças, ele pensa que João, o evangelista, poderia vir, então, comunicar-se e ajudá-lo a entender aquela questão, fazer ali uma explicação para ele sobre aquilo. Enfim, começa a reunião, ela prossegue, e então, pelo médium Aristides, que era como característica da reunião daquele tempo, né, pessoas muito simples ali da fazenda, médiums analfabetos que tinham quase nenhum conhecimento assim e possibilidades de qualquer explanação mais profunda sobre esse tipo de assunto. Aristides, então, dá uma comunicação explicando e faz, dizem os relatos, a explanação mais maravilhosa e profunda sobre as bem-aventuranças que ele poderia imaginar, e consegue, então, entender, né, tirar um pouco dessa pedrinha que estava no seu entendimento, e ao final o Espírito diz, João, evangelista. E a partir de então, mais um tijolinho na construção do seu entendimento espírita. E a partir de então, a gente já vai ver Eurípides sem quaisquer dúvidas sobre tudo aquilo. Mas, nesse primeiro momento, ele não se desvincula completamente das suas atividades junto à igreja. Ele diminui muito, a gente falava muito, ele era muito presente, muito assíduo, não faltava a nenhum dos compromissos, a nenhuma das reuniões e tudo isso. Só que depois de conhecer, então, a reunião mediúnica e de ter esse contato com a doutrina espírita, ele passa a diminuir, digamos, a sua frequência junto às atividades religiosas lá na Igreja Católica.
E os seus companheiros ficam, né, tentando resgatá-lo, tentando entender o que estava acontecendo, porque isso não era de se esperar de Eurípides, tão dedicado, tão presente, tão assíduo desde o início. Esse foi um primeiro momento, e aí, a partir disso, ele retorna, alguns dias depois, a uma nova reunião lá na Fazenda Santa Maria. E nessa reunião, assim que chega, ele já é convidado a fazer parte da reunião. Na primeira, ele foi assistir. Dessa outra vez, ele já é convidado a fazer parte e os espíritos comunica-se ali, Bezerra de Menezes, e já diz das suas faculdades de cura, da potencialidade que tinha ali do trabalho também, então ele se junta já ao trabalho efetivo. E depois dessa comunicação de Bezerra, eles recebem uma nova comunicação do espírito Vicente de Paulo. E essa é uma comunicação muito decisiva, mais uma das coisas decisivas que aconteceram nesse processo de conversão de Eurípides. Quando vinculado às atividades da igreja, Eurípides era presidente de uma congregação que levava o nome Vicente de Paulo. E aí, quando esse espírito se manifesta, ele traz uma mensagem muito profunda e bem direcionada a Eurípides. Pessoal mesmo, assim. E aí, ele diz o seguinte: abandone, sem pesar e sem mágoa, o seu cargo na congregação. Convido-o a criar outra instituição, cuja base será Cristo. Então, assim, não vai largar Jesus, pelo contrário, né? O trabalho com ele é sempre. E cujo diretor espiritual nessa nova instituição serei eu, e você, o comandante material. Afaste-se de vez da igreja. Então, talvez, isso elucubração nossa, assim, mas talvez tinha muito carinho, né? Imagina, tinha muito carinho por tudo que aprendeu ali, por tudo que representou aquela vida religiosa até então, como um espírito, como a gente conhece hoje, já bastante dedicado ao Cristo e muito elevado e vinculado ao trabalho espiritual, com certeza a igreja foi para ele um lugar de muitas alegrias, um lugar onde o seu coração esteve dedicado sinceramente, onde tinha ali combustível para suas tarefas diárias, onde tinha ali a força, porque, mais uma vez, como um espírito já dedicado a essas coisas, a espiritualidade, a religiosidade fazem muito parte da sua vida. Então, com certeza, o trabalho religioso foi para ele muito importante. E aí, talvez, na nossa pretensão de arriscar alguma coisa, ele tenha ficado ali, talvez receoso de afastar-se, tinha amigos, tinha todo esse vínculo carinhoso e sincero com tudo que tinha vivido ali. Mas então vem Vicente de Paulo para dizer, olha, não precisa, a gente vai partir para uma nova etapa. A vida é feita disso mesmo, né? A vida é feita de construções e às vezes nós somos convidados a novas fases. E as novas fases da nossa vida, elas podem vir cheias de possibilidades, de oportunidades melhores e maiores até do que as anteriores. Então, é mais ou menos nesse sentido que Vicente de Paulo vem dando esse estímulo a ele, e ele prossegue. Quando você ouvir o espolcar dos fogos, o repicar dos sinos ou o som das músicas sacras, não se sinta magoado nem saudoso. Aí, por isso que eu falo um pouco, talvez, desse carinho, né? E dessa coisa da saudade que ficaria,
por afastar-se desse trabalho todo. Mas não fique, ele diz, magoado nem saudoso, porque o Senhor nos oferece um campo mais amplo de serviço e nos conclama a ação dinamizadora do amor. Então, é mais ou menos assim. Tem o carinho, tem tudo que aquilo representou, mas Deus tem novas tarefas ainda maiores, um campo mais amplo de serviço. E aí vem o entendimento desses espíritos, a fé até, né? De entregar-se aos desígnios divinos, aos caminhos que às vezes a gente ainda não conhece, não sabe muito bem quais vão ser, mas que Deus está oferecendo, que põe diante dos nossos olhos, né? Porque Ele, melhor do que qualquer um de nós, sabe quais os melhores caminhos. Então, diante disso, Vicente de Paulo vem fortalecê-lo nesse sentido de confiança e de, olha, o Senhor tem novos caminhos maiores, mais amplos, né? Mais amplos campos de serviço. E a gente vai poder servir ainda mais. A gente vai poder trabalhar ainda mais e fazer ainda mais por Ele. Porque a grande tarefa dos espíritos dedicados ao Cristo é assim, é trabalhar por Ele, pelo Cristo e por Deus, né? E com essa certeza, então, o coração consegue se entregar muito mais facilmente. E mais, nesse amplo campo de serviço, o convite de Deus é para uma ação dinamizadora do amor. Então a gente vai ver, nós vamos falar um pouquinho sobre a verdade hoje, mas a gente vai ver que essa verdade está atrelada, sem poder desassociar uma coisa da outra, a uma ação dinamizadora do amor. Uma ação da vida dedicada ao amor. O amor que Deus nos oferece e que cada um de nós pode oferecer a nossa parte àqueles que nos rodeiam. A gente recebe do alto tanto para poder dinamizar isso, para poder fazer isso chegar aos nossos irmãos e crescer cada vez mais. É esse trabalho que só amplifica, só cresce. O coração que ama, ele se preenche tanto que ele consegue transbordar isso para todo mundo que está ao redor, que o cerca. E não tem como a gente não ver isso em Eurípides. A gente falou que está relativamente próximo dele no tempo, mas nem tanto. Nenhum de nós aqui conviveu contemporaneamente nessa encarnação com ele, né, com o seu legado. Mas tudo que ele fez e representou e trabalhou, esse amor transborda até hoje e chega até nós. Então, a gente pode dizer que depois desse chamado aqui de Vicente de Paulo, a ação dinamizadora do amor para Eurípides foi efetuada com muita grandeza, né? Enfim, chega até nós e a gente consegue sentir isso. E ele prossegue. Meu filho, as portas de Sacramento vão fechar-se para você. Então ele está dando uma injeção de ânimo, né, de nova fase, de todo o trabalho que vai ser feito, mas ele também vem com os alertas, preparando para o que viria, para que ele não fosse pego de surpresa, né, preparando. As portas vão fechar-se para você. Os amigos afastar-se-ão, a própria família revoltar-se-á, mas não se importe. Proclame sempre a verdade. Então, assim é, né?
ele vai enfrentar muitos desafios, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tem, primeiro de tudo, uma resistência da família que não entende bem essa transformação, começa a acreditar que ele também, assim como ele pensava do tio, né, está enveredando por caminhos que não são bons, por que isso, né? Começa a questioná-lo, nunca deixam de amá-lo, enfim, mas tem ali uma certa resistência. Os amigos se afastam, a gente vai ver que na tarefa educacional isso foi muito forte, muito presente, porque nessa época, como a gente falou, né, Eurípides, já um jovem muito dedicado ali e muito promissor em tudo, né? Destacou-se muito no campo educacional, desde o Colégio Miranda, enquanto era ainda educando, né, aluno. E a partir de então ele começa, já muito jovem, a trabalhar como professor e funda o Liceu Sacramentano, muito jovem, muito jovem. Então, nesse momento, a tarefa dele na educação já era presente no liceu. E a partir do momento que ele assume a sua conversão ali à doutrina espírita, ele enfrenta muitas resistências no próprio colégio, né, no próprio liceu ali, o lugar em que ele trabalhava, dos outros professores e das famílias das crianças, dos seus alunos. Ele começa a enfrentar isso e tem realmente uma debandada do liceu. As famílias tiram os seus filhos, porque, imagina, né? Naquele tempo as pessoas tinham infinitas resistências com a doutrina espírita e pensavam, o que é que ele vai ensinar para os meus filhos, né? Que influência é essa? A gente não quer, enfim, e sai todo mundo, e realmente ele passa por muitas dificuldades nesse campo, além de outros tantos, né? Porque numa cidade pequena, naquele tempo, a gente pode imaginar que a notícia rapidamente se alastra, ele era uma pessoa conhecida, já tinha sido vereador, enfim, e como um espírito dedicado com todas as tarefas que fazia, era, além de conhecido pelo próprio conhecimento da cidade, era reconhecido, né, pelas tarefas que fazia. A notícia se alastra rapidamente e ele recebe naturalmente ali da cidade uma resistência muito grande de todos ali ao seu redor, né? Vicente de Paulo tinha dado esse alerta, essa dica, né? Mas ele diz: proclame sempre a verdade. E o conhecimento da vida de Eurípides talvez já tenha passado pelo menos uma vez ou algumas nos ouvidos de vocês. A gente conhece um pouco dessa história muitas vezes, eu já ouviu falar algumas coisas, e talvez dessas mensagens e desses acontecimentos, algumas coisas marcam mais, a gente leva para nós esses casos, né, da conversão, de como as coisas aconteceram. Mas talvez a gente não tenha fixado realmente o quanto a profundidade de mensagens como essa que ele recebe de Vicente de Paulo nesse momento. Porque, além de tudo, tem determinações, assim, tem convites profundos no que diz respeito à tarefa que ele vai levar para toda a vida. Quando ele diz proclame sempre a verdade, isso é muito profundo. E com certeza Eurípides ouviu com muita atenção e levou isso para si. O compromisso com a verdade sempre foi muito presente. Num primeiro plano, a gente pode pensar no compromisso com a sua verdade, no sentido de conhecendo a doutrina espírita e entendendo-a e dedicando-se a ela, porque naquele momento ele realmente entendeu que esse era o caminho, né? E a doutrina
era a explicação, né, para ele de todas as coisas, enfim, e resolve realmente colocar a sua vida a serviço disso, cumprir com a verdade nesse momento, o primeiro plano, a primeira coisa é manter-se firme diante de todas as dificuldades. E isso ele faz muito bem. As dificuldades vêm, ele recebe essas resistências de todos que tiveram ali ao seu redor com relação à sua conversão à doutrina espírita, e em nenhum momento ele titubeia quanto a isso. Ele não vai negar, ele não vai retroceder em nenhum momento. A partir do momento que converteu-se ou que passou a dedicar realmente a sua vida a tudo que a doutrina estava lhe apresentando, ele leva isso adiante apesar de tudo. Apesar, se tivesse, né, teve que fechar o liceu, não teve mais alunos, não teve mais nada, seguiu adiante. Com fé, convicto de que o auxílio viria, de que as dificuldades eram parte do caminho, mas que ele estava fazendo a melhor escolha, de que não era nenhuma escolha, né? Porque para um espírito desse, quando veio o caminho, não era nenhuma escolha, era o direcionamento correto a seguir, né? Então, diante disso, manteve a verdade. Mas mais do que isso, a palavra que está grafada aqui, né, é proclame sempre a verdade. E aí a gente pode entender isso na tarefa educativa, no quanto Eurípides vai ser realmente a voz a proclamar a verdade em diversos âmbitos, seja na escola ou seja fora dela, e a gente vai ver que é muito isso, né? Tem uma tarefa educativa vinculada ao Colégio Allan Kardec, mas tem mais do que isso. Tem uma tarefa da vida, que estava influenciando não só os seus alunos, mas a todos que o cercavam, que conviviam com ele, os enfermos que iam buscar auxílio, enfim, os espíritos, todo mundo. E aí, só complementando a mensagem aqui, Vicente de Paulo diz: proclame sempre a verdade, porque a partir desta hora as responsabilidades de seu espírito se ampliaram ilimitadamente. Então, ele recebe aí também uma carga de responsabilidade. Com certeza veio com uma tarefa grandiosa, com uma missão, e a partir de então ele assumia ali naquele momento essa tarefa, né? Essa caminhada para a qual ele veio preparado para desenvolvê-la, né? E conclui então o luminoso guia: você atravessará a rua da amargura com os amigos a ridicularizarem uma atitude que não podemos compreender, mas ele o fortalece para que siga adiante. E aí, diante dessa dificuldade que ele enfrenta com o Liceu, ele recebe, passa ali, claro, primeiro momento de dificuldade, e vai receber ali uma injeção de ânimo quando, sozinho, diante das lutas, ele recebe uma visita inesperada. E das tantas que ele recebe na vida, porque essa foi uma das tarefas muito presentes na sua vida, né, a tarefa mediúnica, então teve, por isso, muitas experiências marcantes. Essa, acho que a gente pode enquadrar entre as mais significativas para o seu espírito. Recebe a visita de Maria, mãe de Jesus, que diante das dificuldades lhe diz: não feche as portas da escola. O liceu já quase vazio, né? Sem ninguém, sem professores, sem crianças, sem nada. Não feche as portas da escola. Apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano
que é um resquício do orgulho humano. Em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec. Ensine o Evangelho do meu filho às quartas-feiras e institua um curso de astronomia. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sob o manto de meu amor. Essa talvez é uma das passagens mais conhecidas para nós, mas aí vem a força do coração que não desistiu, que não titubeou e que não negaria, e que sabia que o auxílio viria. E veio. Maria dá essa força e essas instruções, assim ele faz, deixa então de existir o liceu e passa a existir o Colégio Allan Kardec, dedicado como uma escola convencional a todo o currículo que ele fazia parte, mas com toda uma característica sua e inovadora para aqueles tempos. Além de coisas como turmas mistas, misturando meninas e meninos, que não eram comuns naquele tempo, a ausência de castigos ou de prêmios, as atividades que ele tinha de artes, as próprias orientações de Maria, né, de ter aulas de astronomia e do Evangelho. Todas essas características, além, claro, da presença amorosa e dessa educação moral que permeava todas as aulas, mas, sobretudo, que estava presente na vivência desse professor e de todos que estavam ali, mas desse exemplo dele, a gente vai ver, então, o Colégio Allan Kardec crescer e, enfim, a tarefa educativa do professor Eurípides consolidar-se naqueles tempos, marcando efetivamente não só, mais uma vez, aqueles que foram seus alunos, que estiveram ali presentes, mas toda uma geração ali e pessoas que estavam ao redor. A gente tem relatos, inclusive, sobre essas aulas do Evangelho, né, que eram feitas às quartas-feiras, de pessoas da cidade, não espíritas, que vinham também acompanhar, além, é claro, dos fenômenos que aconteciam naquele momento, e diz que a sua voz fazia-se ouvir por toda a cidade durante as explanações do Evangelho, né? Então, chegando a tantos outros corações. E aí a gente vai ver o quanto, na prática do colégio, a verdade esteve presente na vida do professor. Porque uma coisa é o que sai dos nossos lábios, outra coisa é o que representam as nossas ações. E como um coração dedicado, ele foi professor não só na sala de aula, não só ensinando astronomia, evangelho, ou aritmética, ou história do Brasil, ou qualquer uma dessas coisas. Ele foi professor de espíritos, porque a vida do cristão sincero, dedicado e fiel aos ensinamentos do Cristo, ela transparece em todas as coisas. E pelas suas próprias ações, foi influenciando a tantos que o rodeavam, que conviviam com ele, que o cercavam, que o buscavam. Por isso tudo, e claro, né, a gente não pode esquecer que, como espírito, criatura em jornada, como todos, a gente tem em Eurípides um grande exemplo daquele que já avançou muito, mas todo o trabalho que ele realizava também era daquele que aponta para o mestre efetivo, que é Jesus. Então a gente aprende muito com ele, mas porque, como dedicado ao evangelho de verdade, o cristão ele vive para mostrar ao Cristo, para mostrar para todos nós a lei divina de uma maneira o mais
o mais plena possível do quanto as capacidades humanas permitem, né? Então, a gente não pode esquecer que esse professor, ele está sempre a apontar também. A gente aprende com ele porque já avançou muito mais. Mas, acima de todos nós, o mestre é um só, né? Então, a gente também não pode esquecer disso. E isso é claro, né? O sol da verdade que ilumina todos nós, a gente até pode pensar, né, que a fonte de tudo é Deus, sempre. Então, a verdade suprema, assim como tudo que é supremo no universo, está em Deus, que é o Criador. Quando Eurípides diz que poderoso é o sol da verdade, ele não está falando dele, pelo amor de Deus, né? A gente nunca pode confundir isso. Então, o sol mais poderoso está lá em Deus, que Jesus, como um espírito puro, já que reflete de maneira plena. O espírito puro já é capaz disso, apesar de criatura, está em comunhão profunda e perfeita ali com o Criador, para ser capaz de ser essa ponte a refletir para nós esses raios. E todos nós temos também um pouco dessa potencialidade dentro das nossas limitações. Quanto mais a gente avança, mais a gente vai chegando perto, assim, quanto mais a gente avança, mais próximo a gente está de Deus, e mais a gente vai poder refletir um pouco desses raios do que é essa verdade das leis divinas. Então, a gente vai podendo fazer isso. E Eurípides, naturalmente, como um espírito que já avançou muito mais do que todos nós, foi naquele tempo e é até hoje esse irmão querido que também nos auxilia refletindo um pouco mais de toda essa grandiosidade que vem de Deus. Diz Corina Novellino aqui em algum momento que ele representa o próprio modelo da elevada pedagogia que ele criou. Essa pedagogia de amor e, enfim, dedicada realmente aos princípios cristãos, ele fazia sempre esse esforço por vivenciá-la mesmo, né? E mostrar na prática para nós como é que as coisas funcionavam. E a gente vai ver, então, essa tarefa educativa como grandiosa, né? Eu gosto de pensar em todas as coisas que Eurípides fazia, a tarefa educativa esteve sempre num plano ali central disso tudo, porque, afinal de contas, o que é que todos nós estamos fazendo no mundo? Qual é o papel ou a tarefa da encarnação e da nossa jornada enquanto espíritos? A doutrina espírita também, e a gente vai ver a palavra verdade muito associada à doutrina espírita, né? Emmanuel vai associar a primeira revelação com a justiça, Jesus na segunda revelação com o amor e a doutrina espírita com a verdade. Claro que elas estão juntas, né? Não se dissociam, mas a verdade ela vem com essa característica que a doutrina espírita tem de nos esclarecer muitas coisas, né? O que já estava presente em Jesus, que agora a gente consegue compreender mais profundamente. Enfim, essa tarefa educativa que a doutrina espírita também nos apresenta, porque, afinal de contas, esse é o esforço do espírito, é caminharmos sempre adiante para aperfeiçoarmos. Então, de maneira geral, a gente pode entender que a jornada evolutiva, que o convite sempre que a doutrina nos traz é de uma tarefa educativa, porque nós somos espíritos em jornada. Então,
a gente aprende sempre muito com esses que vêm antes, que já avançaram mais, que já podem ser para nós referenciais mais próximos, porque estiveram aqui também, conviveram conosco e deixaram os seus exemplos no mundo. E por conta disso, a gente vai ver lá no final da encarnação, já quando próximo ao desencarne, Eurípides fazer um pedido à sua mãe, Dona Meca, que muito me toca o coração. E ele pede à mãe e diz que se fosse preciso, depois do desencarne dele, por conta, enfim, das dificuldades que viriam, que fechasse a farmácia, mas que não fechasse o colégio. Então a gente entende o carinho e a importância que aquilo tinha também para ele, né? Que a gente possa aprender com esse espírito a trazer cada vez mais a verdade para as nossas vidas. E a verdade está em Jesus, no seu Evangelho, está no que a doutrina espírita pode nos auxiliar a compreender dessa lei divina. Vivenciar isso tudo é o nosso grande trabalho, o trabalho para nós mesmos, da nossa transformação, e também o legado que a gente pode deixar no mundo, auxiliando também aqueles que estão conosco em caminhada, né? Transformar as nossas vidas, porque no fundo é isso. Se essa verdade esteve um pouquinho presente na vida de Eurípides, foi através da sua própria vida, daquilo que ele viveu, experienciou, exemplificou também, né? E pode nos auxiliar e nos influenciar também nessa caminhada. Que a gente possa seguir cada vez mais convictos do nosso caminhar, mais dedicados a isso. E para finalizar, eu gostaria de terminar só com alguns versos aqui da Maria Dolores, intitulado Verdade. E ela diz: Disse o Senhor aos companheiros: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De que nos libertará, se estamos livres? Perguntou Simão Pedro, curiosamente. O mestre respondeu: A verdade nos libertará de nós mesmos, de nossas ansiedades e ilusões. Pois a verdade nos iluminará os corações. Irmãos, sejamos nós mesmos puros e simples, sem que a verdade nos deixe nus, porque abraçando a verdade, caminharemos ao lado de Jesus. Com essa simplicidade que Eurípides foi tão bem, exemplificou tão bem também para nós, né? Essa simplicidade nas coisas, que Jesus possa então estar conosco. Meus amigos, minhas amigas, boa tarde então para todos. Que Jesus nos abençoe, nos envolva em sua paz. É para mim, certamente para a Flávia também, uma imensa alegria poder estar aqui nesta casa tão querida, revendo amigos, corações tão queridos, ainda mais para podermos juntos falar, conversar sobre Eurípides Barçanufo. Sobre a trajetória, não só enquanto Eurípides, mas deste espírito que a nós nos inspira, que a nós nos ilumina, para que tenhamos mais consciência também do papel que nos compete nesta fidelidade ou neste compromisso com a verdade, luz a ser acesa para os corações e para as consciências, aclarando caminhos, abrindo portas, a fim de que, como espíritos, possamos nos libertar de nós mesmos, como disse o poema que a Flávia nos trouxe, em direção aos planos superiores da vida que nos esperam, com belezas, com expressões do amor, da luz que por ora nós desconhecemos. Então, é uma imensa alegria podermos partilhar esses momentos de volta, né, a esse convívio,
olho no olho, sentindo o calor do coração e da fraternidade. Esperamos que sejam momentos reflexivos, momentos fecundos para os que aqui estamos. Claro que quando abordamos uma vida tão vasta e tão ampla como a de Eurípides, estamos diante de um imenso desafio, que é tentar sintetizá-la, que é tentar, de algum modo, compartimentá-la na forma de sementes, para que essas sementes possam, então, regadas, cultivadas, converter-se nos frutos da árvore da vida, do Espírito, que é a principal obra que temos a cultivar e a desenvolver. Essencialmente, este é o objetivo de Eurípides e de todos que trabalham pelo Cristo, porque é a própria função do Evangelho, também do Espiritismo, que é a de fazer florescer no Espírito todos os potenciais divinos que ali jazem, na forma de sementes. Florescerem, frutificarem, embelezando, enriquecendo a vida. Então é sobre isso que a gente vai conversar, e a Flávia já nos trouxe aí um panorama sintético, histórico da vida de Eurípides Barçanufo, mas cremos também importante pensarmos no Espírito. E vamos, de certo modo, aqui fazer um breve passeio sobre essa trajetória espiritual, né? Uma visão panorâmica, digamos assim, a fim de que entendamos melhor qual é o tamanho e a magnitude deste compromisso. Que Vicente de Paula ali lhe recorda, né? Proclame a verdade sempre, independentemente das circunstâncias, e como a Flávia explicou também, proclamar a verdade para muito além de pregar o Evangelho, ou falar sobre as leis divinas, expressa uma vida fiel à verdade, uma vida que proclama a verdade não só em palavras, mas na conduta correta, seja na atuação junto à sociedade, seja na atuação, no caso dele, na escola, seja na atuação espírita. A vida sintonizada, comprometida com a verdade, é aquela que se faz luz. Porque esse é o símbolo, né, até que ele associa em sua frase tão conhecida a verdade ao sol. Quantas funções não desempenham o sol? Quantas coisas não faz o sol na Terra do ponto de vista material e que poderíamos fazer aí um paralelo, então, do ponto de vista moral. Entendendo essas vidas que vão se fazendo pequenos sóis e aquela que foi o maior sol que já vimos, o Cristo, qual a função moral que vidas como essas desempenham, exercem. O quanto elas não geram e alimentam de desenvolvimento e de progresso. Porque o sol, poderíamos fazer esse paralelo, o sol ele vivifica. Não haveria vida na Terra, vida material propriamente, não fosse a luz do sol. Assim, essas vidas que se fazem pequenos sóis, de maior ou menor grandeza, o Cristo como o maior sol, o sol de maior grandeza que a Terra já viu, mas essencialmente, acima de todos nós e de tudo, o sol divino, o próprio Criador, não fossem essas luzes que se acendem, a nossa vida moral permaneceria para sempre atrelada às sombras, permaneceria sempre carente efetivamente de desenvolvimento, de energia, de continuidade. Então, uma das funções fundamentais do sol é vivificar, e assim também das vidas comprometidas com o acender dessa luz solar, que é a verdade. O sol, ele aquece, a representar também aquilo que indissociavelmente se vincula à verdade na medida em que o espírito avança, na medida em que o espírito torna-se mais maduro, que é o amor, essa força acolhedora e também vivificante do amor. Quando Jesus no Evangelho diz, e conhecereis a verdade, ela vos fará livres, por óbvio, entende ele, todo o Evangelho, na verdade, nos fala disso, que nesta verdade está ali também implícito, ou implícita, a presença do amor. Que é isso que o sol faz conosco também, né? Uma figura, uma metáfora desse aquecimento, desse acolhimento, desse envolvimento, que ao mesmo tempo que traz essa sensação de conforto, de segurança, traz também energia, traz também estímulo, né? Vivifica. Então, mais um aspecto desse poderoso sol, que é a verdade quando acesa em uma vida.
Também o sol irradia-se para todas as direções, sem qualquer exigência, sem qualquer cobrança, para estender aos outros a sua luz. Assim também uma vida, como a vida de Eurípides, irradia-se em tantas direções no espaço e também em tantas dimensões, digamos assim, no tempo, com alcances que nós não podemos prever. Uma vida como Cristo, por exemplo, nos alcança ainda hoje com o mesmo fulgor, com a mesma potência transformadora ou dinamizadora, como Vicente de Paulo também trouxe na sua mensagem a Eurípides. Assim também Eurípides, passados já mais de 100 anos da sua desencarnação, os raios da sua presença e da sua atuação nos alcançam, como se aqui ele estivesse. E de fato está em espírito nos amparando, àqueles que nos vinculamos ao seu coração, mas a sua vida mesmo, a sua atuação é daquelas que se irradiam tanto no espaço e no tempo, envolvendo corações não só num contexto de vida, porque a vida integralmente vivida no compromisso com a verdade, ela não se restringe ao centro espírita, a estas paredes. Então, Eurípides fez-se conhecido por aqueles que desconheciam ou até não gostavam do espiritismo, mas que o respeitavam ou respeitaram, passaram a respeitar o espiritismo por causa daquela vida que irradiava uma autoridade assim invisível a princípio, mas que de alguma maneira os envolvia. Uma vida que se acende em tantos sentidos, porque de fato daquelas vidas em que o espírito de trabalho, de aproveitamento do tempo já está tão consolidado que não se permite mais desperdiçar energias, que não se permite mais perder tempo, que sabe valorizar as circunstâncias e por isso uma vida tão multifacetada, uma vida tão prolífica. Alguém, um espírito tão jovem, na casa ainda dos seus 20 anos, já envolto nas atividades religiosas, na congregação lá de São Vicente de Paulo, já conhecido na sua atividade educativa, já envolvido com as atividades da farmácia, que iniciam antes da sua conversão ao espiritismo, logo depois, ainda nessa casa dos 20 anos, vereador, num mandato também extremamente atuante, pelo qual foi reconhecido. Queriam até que ele seguisse um tempo a mais, porque houve uma modificação no tempo do mandato, durante o mandato, mas ele disse, fui eleito para tanto tempo, neste tanto tempo é que atuarei. Então, meu compromisso foi esse, e assim o fez com toda a sua dedicação. Então, uma vida que alcançava pessoas de todos os nichos, em todos os âmbitos, em todos os contextos, como o sol, que irradia-se para todas as direções. Uma vida que se acende na luz da verdade, que se faz um pequenino sol nesse compromisso com a verdade, ela marca todos ao seu redor. Bons ou não, aqueles já mais despertos ou os que ainda não estão, aqueles que já buscam elementos de transcendência ou os que ainda não tem como não perceber a luz que se acende. Uma cidade edificada sobre o monte não pode ser escondida. O candeeiro, ou a candeia posta sobre o candeeiro, acaba sendo vista por aqueles que entram nesta casa, entram em contato com essa mente, com essa casa mental. Então, mais uma vez, a gente vê a propriedade, a profundidade desse próprio símbolo que ele escolhe para definir o que é a verdade. Um sol que irradia-se sem exigências. Independentemente se gostavam ou não dele, da doutrina ou não, o amor era a oferta. O bem, a compreensão, a indulgência. Afinal de contas, já vimos o sol negar-se a iluminar este ou aquele indivíduo, porque não é bom, porque ainda não despertou para a verdade? Não. Ele simplesmente expande a sua luz. Assim também a vida em Cristo. Acesa na luz da verdade, ela irradia. Ela dá sem exigir, sem esperar, sem cobrar. É o papel do sol. Vivificar, aquecer, embalar, irradiar, convidar, porque assim o Sol é o grande maestro, digamos, de todos os planetas que orbitam ao seu redor, graças à sua força atrativa, à sua força atratora. Essas vidas que se fazem pequenos satélites,
pequenos sóis acesos, na verdade, tornam-se também vidas que acabam organizando ao redor de si uma série de satélites que os orbitam, digamos assim, corações que se agregam a uma causa, a uma obra. É o que vemos em Eurípides. Quantos corações orbitando em torno deste Sol, que por sua vez orbitam um Sol maior e para lá nos conduz. Porque costumo dizer, e refletir nesse sentido, que evolução é como que um processo em que vamos gradativamente orbitando novas e novas estrelas. Vamos conectando-nos a uma estrela de menor grandeza, que passa a ser para nós um primeiro estímulo, uma primeira referência. Esta, por sua vez, orbita em torno de uma referência maior, de um espírito já mais avançado na senda evolutiva, que, por sua vez, orbita em torno de uma outra, e assim sucessivamente, até que todos, de órbita em órbita, cheguemos à órbita do Cristo, que não é a última, que, por sua vez, nos projetará à órbita divina. Pois, como define muito bem o apóstolo Paulo, no Livro dos Espíritos, numa de suas contribuições à codificação, gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Só que para que cheguemos a esse sol soberano e supremo, que é o Senhor, que é a própria verdade, é preciso, ou confere-nos a providência, os sóis de menores grandezas, mas ainda assim não menos luminosos, né? Não menos impactantes em nossas vidas, que temos nesses espíritos que se tornam referência, que se tornam inspiração. Então o sol faz tudo isso. Aquece, envolve, organiza, né? Atrai, vivifica, clareia. Com a sua luz, uma vida como essa abre caminhos. Abre roteiros para outros espíritos perdidos nas trevas de si mesmo, da ignorância ou da paixão. Uma vida que se faz um pequeno sol de amor e de verdade, ela dissipa nevoeiros. Ela abre horizontes. E por isso ela marca comunidades inteiras. Não só contemporâneos, mas também os pósteros. E quantas vidas como essa não temos visto ao longo da humanidade até aqui. Mas hoje nos detemos mais propriamente nesta. Eurípides, não somente nesta encarnação, mas Eurípides, espírito, para que, como dissemos, possamos entender até onde vai o tamanho desse compromisso, a magnitude dessa tarefa assumida por Jesus. E para iniciarmos essa breve jornada, esse panorama, nesse compromisso assumido por esse Espírito desde há muito em acender-se, em fazer brilhar a sua luz, que é a luz da verdade, do Espírito que, sincero consigo, humilde no processo de aprendizado, define para si internamente um programa de compromisso com a verdade. Primeiro, a verdade a respeito de si, no conhecimento de si mesmo, e, por conseguinte, um compromisso com a verdade que se manifesta na sua consciência, que é a lei divina. Esse Espírito, então, na medida em que se ilumina, irradia cada vez mais essa luz, que cumpre tantas funções. Voltamos lá aos tempos que antecedem, inclusive, o próprio advento do Evangelho. Jesus já estava na Terra, era ainda um simples adolescente. Conta-nos o próprio Eurípides, na sua única obra psicográfica, do tipo um romance, né, uma história mesmo, que ele traz por meio das mãos de Corino Novellino, intitulada A Grande Espera. Fala-nos ele sobre uma existência sua àquele tempo. Nasce ele como romano, e já bem novo manifesta as tendências daquele coração, como a Flávia mencionou. Assim como vemos em Eurípides, ainda pequenino, aquele zelo amoroso para com a sua mãe, né, para com os outros, para com os irmãos. Já lá na figura de Marcos, que é o personagem principal dessa obra, nós vemos esse coração amoroso, que diante de uma caminhada ali, de um grupo de escravos, né, prisioneiros que passavam ali diante da sua casa, ele junto ao seu pai, lamenta-se, né,
pede ao pai que libertasse todos os escravos, já aos 8 anos de idade, conduído daquela condição, manifestando a maturidade de sentimento daquele espírito, daquele coração. Ele cresce romano e aí, pelas injunções da vida, chega a conhecer os essênios, aos quais ele se filia, passando ali por um processo todo de aprendizado, de disciplinas espirituais, né, até austeras. Conhece ali personagens que são muito importantes na sua trajetória, mas logo percebe o grande mote que os unia. Esperavam eles a grande estrela. Esperavam eles aquele que viria. Aquele que estava prometido, aquele que havia sido cantado por Isaías em suas profecias. Mais tarde, inclusive, veremos o carinho e o apreço que Eurípides tinha pelos textos de Isaías, especialmente os que tratavam do Messias. E eles se reúnem, estudam e têm toda aquela vida de trabalho, de dedicação, de doação, esperando a grande estrela e o momento em que ela se revelaria, em que ela os buscaria. E assim se dá. Por volta dos 15 anos, quando ele tinha por volta de 15 anos, o mestre, ainda adolescente, os busca. Porque tinha ali, naqueles espíritos, entre outros, um conjunto de corações que haviam assumido com ele também um compromisso de serem uma espécie de primeira base, né? de primeiros tarefeiros, preparando mesmo o terreno para que depois, durante a missão pública, o evangelho pudesse já encontrar alguma ressonância nos corações. E ali eles têm um diálogo, eles têm uma conversa, e em determinado momento da obra, quando o adolescente está traçando diretivas para ele, Jesus ainda com 15 anos, e esta obra é interessante porque ela nos mostra que, diferentemente de algumas teorias que surgiram depois, ao longo da história, né, entre estudiosos e tal, de que ele teria, o mestre, aprendido com os essênios, na verdade, percebemos que é o inverso, que os essênios é que aprenderam muitas coisas com Jesus ainda adolescente, inclusive retificando algumas coisas dos seus códigos que eram muito ásperos em alguns aspectos, e o mestre traz a doçura do amor e da misericórdia. E ele vai traçando algumas diretivas para Lisandro, que era um dos personagens principais ali, uma referência, e aí, em determinado momento ele volta-se para Marcos, esse espírito, que ora conhecemos como Eurípides, e diz numa fala, sem sombra de dúvidas, profética. Diz assim: Marcos, repousam nos teus ombros fardos de grande envergadura, bem mais delicados que os de todos os teus companheiros reunidos. Marcos era um adolescente, assim como Jesus. E o mestre, já sabendo a firmeza moral daqueles ombros, sente-se à vontade para dizer isso. Sabia que aquele coração não tomaria aquilo por vaidade ou por, um incenso, mas sim como compromisso. Por isso vamos entender mais tarde, quando Vicente Paulo, seu benfeitor, volta ali apresentar as diretivas para aquela encarnação e diz: agora suas responsabilidades ampliam-se ilimitadamente. Porque é o compromisso que ele assumiu desde lá atrás. Repousam em teus ombros fardos bem mais delicados que o de todos os teus companheiros reunidos. O horizonte está ensombrado de incertezas e aflições. Naquele tempo, ainda hoje, o horizonte muitas vezes se faz ensombrado. E é necessário que realizes o fato novo de dourar com o brilho da coragem e da abnegação a linha do entendimento nos corações. Olha que bonito isso. Dourar com o brilho, a luz da coragem e da abnegação a linha do entendimento nos cérebros, nos raciocínios, não, nos corações. Porque a tarefa educativa assumida por esse Espírito, desde há muito com Cristo, ela diz respeito à visão espiritual, discernimento, que é muito mais do que raciocínio.
É parte, o raciocínio, da visão, do discernimento. Aliás, o Emmanuel tem uma mensagem belíssima no livro Indulgência, capítulo 14, chamada Ver, em que ele fala para nós o que é a visão. Refletir é ver com a consciência. Imaginar é ver com o sentimento. Raciocinar é ver, ou calcular, né? É ver com o raciocínio. Recordar é ver com a memória. Como a dizer que a visão do espírito é uma faculdade múltipla, que para se expressar em plenitude precisa de todo um trabalho interior em diferentes frentes. Raciocínio, sentimento, memória, enfim, aquele gabinete da alma que Emmanuel descreve no livro Pensamento e Vida, né, no capítulo 2 da vontade, o ver é algo muito mais amplo. Só que para ver também a gente precisa de duas coisas. Precisa desse trabalho interno, digamos assim, acrisolar a percepção do espírito. É um esforço de educar as nossas potências, de remover escamas. É preciso que a gente tenha percepção, mas é preciso também da luz, sem a qual não há visão, pensando do ponto de vista material, para fazermos uma analogia espiritual. Então, esses espíritos comprometidos com a educação de si mesmos, em primeiro plano, e de outros espíritos, estarão comprometidos com as duas coisas. Acender a luz em si mesmos, para que haja mais luz, mais possibilidade de visão para os espíritos ao seu redor, mas também ensiná-los, ajudá-los a trabalhar em si mesmos, para ampliarem a sua percepção de luz. Que é um processo naturalmente individual, mas que pode ser estimulado, que pode ser despertado, e esses espíritos assim o fazem. Aliás, eu recentemente, numa obra chamada Chico Xavier Inédito, eu vi um caso, dentre tantos casos de curas de Eurípides, né? E esse para mim era inédito, e é um relato bem simples, que está lá no livro, capítulo 15, nesse livro. Conta-nos o autor. Na verdade, ele resgata um artigo de um jornal bem antigo de Sacramento, que fala um dos casos de cura de Eurípides. Certa feita, um pai, com uma filha quase cega, a leva até Sacramento, né, esperando que a cura pudesse se efetuar, deixa no hotel, dirige-se a um lugar onde Eurípides estava, cercado ali por 1 milhar de pessoas, né, uma multidão. E ele havia acabado de chegar, e no meio daquela multidão toda, de repente se vê lá na frente de Eurípides. Eurípides se aproxima dele, sem que ele, o pai, não falasse absolutamente nada. Volta-se para ele diz lá o jornal, né, com um sorriso nazareno, e diz assim: sua filha não está cega. Pode voltar ao hotel, depois eu mando a receita. Meu pai ouve e volta, né? Mas vinha pensando consigo, ele é um charlatão, não é possível. Um charlatão. Quando ele aponta na rua do hotel, a filha da janela à distância, lá vem papai. E essa cena, tão simples na sua expressão, né, me fez ver em Eurípides um paralelo daquilo que foi um Ananias para Saulo. Em verdade, Eurípides tem sido para nós, pelo menos para mim, uma espécie de Ananias, ensinando-nos a ver. E para ver, como nós já dissemos, é preciso acender a luz da verdade, do compromisso com a verdade, mas também ensinar o espírito a trabalhar internamente toda essa potencialidade do que é a visão espiritual. Porque para ver é preciso trabalhar sentimento, é preciso trabalhar raciocínio, imaginação, memória, tudo que é o espírito. Isso é educação do espírito. Isso é visão. Isso é discernimento. Isso é maturidade do senso moral, como dirá Allan Kardec. Então é isso aqui que Jesus pedia a ele. Há 2000 anos. Na época, né, Jesus estava ali junto dele, mas há 2000 anos foi a tarefa que ele assumiu. Dourar com o brilho da coragem, da abnegação, então a vida acesa, a linha do entendimento nos corações. Para a gente ter uma ideia da magnitude do compromisso que o conduz. E assim ele o fez. Em cada encarnação, desde ali,
comprometida em acender essa luz, ainda que por meio do sacrifício, que geralmente é a maneira mais efetiva e eloquente de expressá-lo. Porque assim é a maneira pela qual o próprio sol nos ilumina, consumindo-se a si mesmo, em doação. Assim são as vidas que se fazem pequenos sóis de verdade e de amor, na entrega de si mesmas a essa causa maior. Numa de suas vidas subsequentes, não muito distante dali no tempo, na figura de Rufo, prestes a ser sacrificado, mais uma vez, em nome do Cristo, lembrando que na condição de Marcos foi ele inflamado vivo, queimado vivo por amor a Jesus. Na condição de primeiro Marte, antes mesmo do Evangelho, primeiro Marte da nova revelação, abrindo caminhos. Mais uma vez, prestes a ser imolado, pelo simples fato de não ter negado Jesus. Não foi nenhum crime, não foi. Ele simplesmente disse, olha, não nego a Jesus. Ele poderia muito bem, tudo bem, eu nego Jesus, mas internamente ele seguiria Jesus, mas nem exteriormente, nem em aparência, ele se propõe a negar Jesus. É um compromisso com a verdade. Ele não pode mentir para si. Ele não pode mentir para si. Então ele se nega. E deixaram ele por último, porque sabia que era o que ia dar mais trabalho. De todos os que ali estavam, falando, deixa o Rufo por último, porque a gente sabe que ali o negócio vai ser mais difícil. E foi. E ele então diz ao verdugo, os nossos corações feridos, como lenho lançado ao fogo, alimentam a chama do ideal santificante que iluminará a humanidade. Meu compromisso, ainda que eu seja um simples graveto, é manter essa chama acesa. E por isso, para isso, estou disposto a dar, se preciso for, a minha própria vida. Porque ele acrescenta, os nossos padecimentos são ou se assemelham às sombras ralas da madrugada que se misturam à luz nascente de um novo dia. Que é o novo dia, é o alvorecer para a humanidade. À luz do sol do Evangelho. Do sol que é Jesus. É para isso que esses espíritos têm se feito fogueiras vivas, têm se feito mártires, acendendo luzes em meio às trevas da ignorância e das paixões. Então assim ele o fez. Esteve comprometido com a segunda revelação, muito provavelmente também com a primeira. Não temos relatos mais específicos, mas imaginamos que tem ali alguma correlação. E assim se dará mais tarde no seu compromisso com a nova aurora do Evangelho, que se dá na figura do Consolador. O Espiritismo, dirá Emmanuel, é esse sol do Evangelho que retorna à humanidade terrestre. Abrem-se as janelas do entendimento humano, que por muito tempo estiveram cerradas nos interesses, nas ilusões, impedindo-nos de ver em clareza ou em claridade o que é este sol do Evangelho, e mesmo a figura de Jesus, e os Espíritos, então, rasgando-nos esses véus, abrindo-nos essas janelas de entendimento, permitem-nos vislumbrar este novo alvorecer, e lá estava mais uma vez este Espírito, comprometido com Cristo, tanto quanto no início. Ele que, de certo modo, foi precursor até do Espiritismo, numa de suas encarnações, chamado Johann Caspar Lavater, que foi um importante representante da Reforma ali na região da Suíça, que viveu de 1741 a 1801. Ao final do século XVIII, portanto, mais de 50 anos antes dos primeiros contatos de Allan Kardec com os fenômenos, ele troca cartas que estão inseridas na Revista Espírita, março, abril, maio de 1868, cartas com a imperatriz, a czarina da Rússia à época, Maria, e o seu esposo, Paulo I, o czar russo à época. Lavater troca com eles cartas que são absolutamente incríveis. Porque, na verdade, são cartas mediúnicas, em que ele descreve muitos dos aspectos que
mais de 50 anos depois, Kardec traria com o Espiritismo, ou os Espíritos por meio de Kardec, mas que já estavam ali naquelas cartas. A comunicação com os Espíritos, a realidade do mundo espiritual, a mediunidade e outras tantas coisas, ali já estavam. Nesse espírito que, pertencente a uma outra escola cristã, já tinha tamanha apreensão das coisas espirituais que acabou antecipando, de certo modo, o advento do Consolador. E então Kardec o evoca, inclusive dialoga com ele, isso também está na Revista Espírita de maio de 1868, e o Espírito Lavater nos traz uma frase que eu acho sempre muito bela e que nos ajuda a entender mais tarde o compromisso que Eurípides teria com o Espiritismo. A dedicação, o empenho, aquilo que Vicente Paulo lhe veio relembrar. Porque Lavater dirá, na Revista Espírita, o Espiritismo é uma palavra tão grande, tão vasta, por tudo que contém, que me parece que um homem que pudesse conhecê-lo em profundidade não poderia pronunciar essa palavra sem respeito e sem reverência. Por quê? Visão. É um espírito que, tendo acendido a luz em si e já trabalhado a sua percepção, um espírito educado, tem uma visão de horizontes que ainda nos escapam, mas que entende como sendo sua função justamente nos abrir esses horizontes. Tanto pela vida que se faz luz, permitindo-nos ver, mas também pelo exemplo, testemunho, pela tarefa educativa que nos ajuda a ampliar as nossas possibilidades de ver. Tem atuado, portanto, Eurípides, pelo menos assim o vejo em minha vida, imagino que em outras tantas, na condição de um Ananias, ajudando-nos a tirar as escamas, para que possamos, como ele disse, na condição de Lavater, alcançar a magnitude dessa palavra espiritismo. Que outra coisa não é senão o culto do espírito acima da matéria, do que é simplesmente, puramente material, rasteiro, sensorial. A matéria é sim um elemento divino, porque recurso educativo e pedagógico para o espírito. Mas o espírito transcende, o espírito transborda, o espírito é a vida, o espírito é a realidade, o espírito é a imortalidade. E é por isso que Eurípides fala da evangelização do espírito, da educação do espírito, porque no fundo é o que o evangelho propõe. Vida em espírito. Algo que Paulo já lá atrás falava. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, então vivereis. O que Paulo está dizendo? Quem vive única e exclusivamente para objetivos materiais, para o que é matéria ou o que é material, os seus olhos apenas contemplam o que está morto ou o que vai morrer. Mas quem vive em espírito, disciplinando-se como espírito, ainda que mergulhado na carne, este vislumbra desde a carne horizontes infinitos de vida, que não se extingue, que se expande para muito além da morte. Uma vida que, como um sol, se irradia. São os espíritos que assim vivem, que marcam o seu tempo e irradiam para outros tempos. Uma vida que transforma, uma ação dinamizadora do amor e da verdade. Essa, digamos, é a trajetória de um espírito como Eurípides. Assim a gente entende o quilate do espírito e a magnitude do compromisso, que ele vai traduzir para nós em algumas palavras que nos traz uma mensagem que se encontra no mesmo livro que mencionei já, Chico Xavier Inédito. Foi um livro lançado pelo Eduardo Carvalho Monteiro, um grande historiador espírita, né, que fez um trabalho de compilar algumas mensagens do Chico até então inéditas, que haviam sido publicadas em jornais, em folhetos separados, mas que ainda não estavam no livro, que muitas vezes esquecidas. E ele traz, assim, então, essa mensagem de Eurípides, que se encontra no capítulo 7 da obra, Mensagem aos Ceareiros da Verdade e do Bem, em que ele diz assim:
O espiritismo cristão é a porta de luz que se abre à humanidade. Ressoando aquela fala de Lavater. É uma porta estreita, como deveria ser, pelos convites, pelos chamados, pelos deveres que nos traz, né? Lembrando também uma frase de Honório, do seu Honório, que eu gosto muito. O espiritismo, ele não exige nada, mas espera tudo. Ele não se impõe, mas uma vez que ele alcança uma consciência, a consciência espera, clama. Então, a porta estreita, o espiritismo, como é o evangelho. Como disse, né, certa feita um irmão, a porta segue estreita, não passou por reformas. Mas uma porta estreita que se abre no infinito, de possibilidades, de vida, de realização. Então, uma porta de luz que se abre. E ele continua. Amigos, nunca nos cansaremos de vos conclamar ao serviço da verdade e do bem. Mais adiante, inúmeras escolas religiosas foram chamadas a servi-lo, ao Mestre. No entanto, esqueceram-se os seus expositores do trabalho universal da paz e do amor com Cristo, perdendo-se muitas vezes nos terríveis desfiladeiros do sectarismo destruidor. Basta olhar a história que veremos em quantos momentos ou oportunidades nos afastamos dessa linha geral de ação para nos perdermos no que é acessório, no que é aparência. Procuraram Jesus através das dissensões e da separatividade, né? A pretexto de lutarem pela verdade, acabaram se digladiando entre si e outras tantas coisas, no caso nós que lá estávamos também. Mas nossa tarefa é mais alta, dirá ele mais adiante. Propomos-nos a atender ao chamado do Mestre através de nossa própria renovação, buscamo-lo acendendo a nossa luz interior, para que a nossa existência se constitua em pregação viva do Evangelho, da redenção. Então, qual o compromisso? Buscá-lo acendendo em nós, ainda que pequenino, esse sol da verdade, que se engrandece, como as estrelas também vão se engrandecendo com o passar do tempo, assim o Espírito. De estrela em estrela, de tamanho, de magnitude em magnitude, chegaremos um dia à condição de um Cristo, que é para nós essa estrela de primeira grandeza das que conhecemos. Porque no universo sem fim, a evolução atinge píncaros que por hora nos escapam. O próprio Chico diria, se o Cristo é para nós governador planetário, haveremos de convir que há um governador do sistema solar. E mais além, haverá um governador de nossa galáxia. E mais além, haverá um governador de um conjunto de galáxias. E mais além, e mais além, e mais além, até o sol da unidade divina. Mas é isso, de órbita em órbita, de magnitude em magnitude, cresce o Espírito em luz e em possibilidade de irradiação, vivificando, aquecendo, orientando, clareando, como faz o sol materialmente falando. Assim faz o Espírito, aceso na verdade e no amor. Por isso esse é o nosso compromisso. E ele diz, já ao final, vigorosas energias fluem para vós outros de mais alto. O sol sustenta-nos a vida física. Mas o sol que Jesus, dirá o benfeitor Cláudio, no início do livro Ave Cristo, Cristo é o sol espiritual de nossos destinos. E assim como a natureza recolhe as energias do sol e as sintetiza e as expressa na forma de tudo aquilo que realiza, assim compete a cada espírito em evolução na Terra acolher as energias que fluem do Cristo, sintetizá-las e dinamizá-las na forma de amor e de verdade que irradia. É preciso não desanimar. O futuro pede o nosso esforço supremo. Confiai, trabalhai sempre e esperai na paz de Jesus. Que Ele vos fortaleça e revigore o ânimo
e conceda-vos a armadura interior da confiança e da alegria, que é, em todo contexto e em toda circunstância, a segurança do cristão. A armadura é essa sobre a qual também Paulo já nos falava lá atrás. Eis o compromisso que para nós está proposto, amigos, e que Emmanuel também vai traduzir muito bem em uma mensagem sua intitulada Ao Clarão da Verdade. No livro Entre Irmãos de Outras Terras, é uma mensagem que foi psicografada pelo Chico na Inglaterra, quando lá ele esteve no périplo que fez pela Europa em 1965. Esse livro, Entre Irmãos de Outras Terras, ele deriva das mensagens recebidas nessa sua jornada, Portugal, Europa, também nos Estados Unidos. E o Emmanuel dirá: não nos iludamos com respeito às nossas tarefas. Somos todos chamados pela bênção do Cristo a fazer luz no mundo das consciências. Esse é o poderoso sol da verdade. Este é o dourar com o brilho da coragem e da abnegação uma nova linha de entendimento para os corações. Como disse Jesus, ainda adolescente, a Marcos. Fazer luz no mundo das consciências, a começar de nós mesmos, dissipando as trevas do materialismo ao clarão da verdade. Não pelo espírito da força, mas pela força do Espírito. Não pelo espírito da força, mas pela força do Espírito, que é forte justamente porque não se impõe, que é forte justamente porque não tiraniza, mas porque balsamiza, envolve, acolhe, energiza, estimula, conquista, clareia. Então, não pelo espírito da força, mas pela força do Espírito, a expressar-se em serviço, fraternidade, entendimento e educação. Que esse exemplo, portanto, seja para nós um referencial da tarefa que nos cabe enquanto espíritas, enquanto cristãos, que é o de acender com o sol de verdade que é Jesus para nós, as nossas possibilidades de iluminação espiritual, para que assim, em algum nível, com algum alcance, possamos irradiar essa luz a outras consciências e a outros corações na tarefa educativa, que é fazer o espírito, enfim, desabrochar e perceber o horizonte que lhe espera e suas imensas possibilidades. Que Jesus e Eurípides nos abençoe a todos, muita luz e muita paz.